Olá, olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio dentro do Cash que Salva. Esse podcast onde nós trazemos aqui profissionais da saúde que são referências na sua área de atuação, que vão trazer muito conteúdo dentro da plataforma Informação que Salva, sempre lembrando que o IQS é de Informação que Salva. E hoje eu estou muito feliz aqui, que eu estou com a nossa casa cheia aqui dentro do nosso estúdio, com 3 super especialistas aqui, pessoas que são importantes dentro da área da saúde. Vai ser um bate-papo muito bacana. A gente estava ali conversando um pouco antes, né? Porque sempre tem a apreensão de quem vem gravar aqui. Eu sempre falo o seguinte: vocês são bons de papo? Se vocês são bons de papo, vai dar tudo certo. Então, o objetivo aqui é conversar, trazer de uma maneira mais informal possível conteúdo de alto nível para quem está aí nos acompanhando, seja no Instagram, seja no YouTube, né? E nos cortes que também nós vamos fazer para o Instagram dos nossos convidados aqui, tá bom? E você que está aí em casa, você pode fazer o seguinte, que eu chamo de triplo C. Você pode compartilhar, você pode curtir e você pode comentar, tá bom? E se você ficar com a gente aqui até o final do episódio, você gostar, que eu tenho certeza que você vai gostar, porque não é todo dia que a gente consegue reunir, tipo assim, uma turma forte como essa daqui, de conteúdo top, eu tenho certeza, você pega e compartilha e passe para as pessoas, né? Nós não estamos aqui, esse canal é um canal gratuito, a única coisa que nós pedimos para você que está nos escutando é que você compartilhe isso e mande para outras pessoas, tá bom? Então vou começar aqui a apresentação hoje. Eu estou aqui com a clínica Medicina Personalizada, né? Essa clínica aqui em São José do Rio Preto. Ali é Santo André, aquele bairro ali? Isso, está na rua Santo André. Aquele bairro Santo André, acima ali da Andaló, né? A rua é Santo André, o Jardim é Europa. O Jardim Europa, Aquele é uma região importante ali de São José do Rio Preto. Então nós estamos ali, a clínica Medicina Personalizada está ali. Então quem compõe a clínica é o Dr. Júlio Lourenço, né, que está aqui hoje com a gente, a doutora Renata Manuel. Isso, e a doutora Cacilda, sobrenome? De Bortoli. De Bortoli, é mais difícil esse De Bortoli. Cacilda De Bortoli. Doutor Júlio é médico, ele vai falar um pouquinho da área que ele atua, uma super formação, muita experiência. A doutora Renata também. E a doutora Cacilda é nutricionista. E aqui eles vão falar um pouquinho sobre o que cada um faz dentro da sua área de atuação. Então, vamos começar, doutor, ladies first, tudo bem? Yes, né? Vamos nessa então, né? Vamos começar aqui pela doutora Cacilda. Doutora, gostaria que você falasse um pouquinho da sua formação, da sua área de atuação, e depois a gente vai entrar aqui nos temas, vamos tentar misturar esse tema todo aqui, que é o que nós queremos trazer para o nosso público hoje, esse conceito da medicina personalizada, o tratamento personalizado, né? Ou seja, nós vamos desvendar aqui a medicina regenerativa e personalizada, onde você também atua, sendo aí um apoio importante também para os médicos que estão aqui com a gente. Então, fala um pouquinho da sua atuação. Sim, sou formada em nutrição, já um pouquinho mais de 30 anos. Nem parece, doutora. Então, né? E eu me especializei na área de nutrição funcional, depois fiz uma pós em suplementação, agora mais recente em fitoterapia. E também minha experiência foi mais na área clínica, mas já passei pela área de indústria, tenho uma pós em marketing também. Eu fiz a parte da acreditação hospitalar da Beneficência Portuguesa, onde eu fui nutricionista por 8 anos. E agora atuo desde então em clínica, em consultório, fazendo os atendimentos na área de... Assim, tudo que engloba a nutrição. A alimentação, a gente sabe que ela é a base, né? Para a maioria dos tratamentos, para o bem-estar, para o equilíbrio. Então, me especializei na área de nutrição funcional e fitoterapia. Muito legal. Doutora Renata, com você a palavra agora. Bem, eu, de formação inicial, eu sou ginecologista. Que legal, doutora. Com subespecialidade em pelve feminina, né? Uhum. Mais direcionado para oncologia. Então, fui cirurgiã por um tempo e depois fui migrando, ampliando aí, a minha área, e hoje eu faço só a parte clínica e assim, fui ampliando
com a medicina nessa visão da gente cuidar mais da saúde do que da doença. Legal. E a minha atuação hoje é mais na área oncológica, em pacientes oncológicos, esse suporte. Não foi uma área que eu escolhi, eu sempre falo que a oncologia, o paciente foi me escolhendo, porque por várias vezes eu falei, olha, eu quero fazer só prevenção, e foram chegando os pacientes oncológicos. Mas eu entendo hoje que existe prevenção dentro da oncologia em qualquer momento, desde o diagnóstico inicial até os cuidados paliativos. Então, hoje eu entendo essa prevenção, que é cuidar mesmo da saúde, como necessária em todos os momentos da vida. Legal. Né? Então, eu comecei ali no nascimento e fui até os cuidados paliativos, né? Em termos de especialização. Mas aí fui ampliando com outras áreas da medicina, homeopatia, medicina antroposófica, nutrição, ortomolecular e outras coisas, para conseguir entender essa dinâmica, né, do adoecimento e de como recuperar a saúde nesses momentos mais críticos. Então, hoje acaba sendo ampla a minha área de atuação, porque eu atuo desde prevenção mesmo. Penso, olha, eu não quero adoecer, o que eu posso fazer para diminuir esse risco, até os cuidados paliativos. Então, legal, e a ginecologia foi uma grande base, né? Porque o ginecologista é o clínico da mulher, né? Exatamente. Eu acredito que essa formação tenha sido uma super base para você desempenhar o que você desempenha hoje, né? Porque você hoje realmente, a gente sabe que você é muito acionada nessa questão de tentar trazer a saúde de volta nos casos de oncologia, né? E muitos casos com êxito, né, doutora? Graças a Deus, né? Até chegando até a cura, né? E outros casos que você consegue, junto com o tratamento, levar o paciente para uma melhor qualidade de vida possível durante o tratamento oncológico, né? É isso. Acho que a ginecologia, ela engloba a clínica e a cirurgia, né? Então, ela acaba te dando uma visão ampliada mesmo da medicina. Acho que eu fui feliz de ter escolhido, né? Legal. Mas acabei vendo essa necessidade desse paciente, principalmente depois que a gente operava, e aí, como que vai ser conduzido? E por esse motivo, assim, por achar que era uma área que ainda estava pouco explorada dentro da medicina, eu acabei migrando e hoje aí estou dentro Legal. dessa filosofia aí da medicina integrativa e personalizada mesmo. Muito bom. Doutor Júlio, agora você está com a palavra. Vamos lá. Você que está ali faz quanto tempo que a clínica está naquele local ali? Rapaz, já? Ali naquele local, acho que 25 anos já. Olha que legal. Já tem tempo já. Fala um pouquinho da sua área de atuação. Você que também tem todo um conjunto, né, de conhecimento ao longo desses anos, que proporciona aí um grande arsenal, né, de ferramentas. Eu acho que o que eu percebo, assim, essa questão da personalização, que nós vamos falar mais para frente, é justamente vocês terem aí, usar uma palavra antiga aqui, mas que eu acho muito boa, que dentro da aljava, né, vocês têm várias flechas aí que vocês, ao longo do tempo, adquiriram para poder usar em determinados casos, né? Ou seja, não existe uma receita de bolo, né? Existe sim ferramentas e o que vocês foram adquirindo ao longo do tempo para poder lançar a mão, dependendo do caso de cada pessoa. É isso aí, doutor. Isso. Veja bem, eu comecei na pediatria, né? Fiz a minha primeira especialização nessa área, mas já fiquei na homeopatia dentro da pediatria, porque meu interesse era um interesse com alguma coisa ainda que na medicina não tinha muito conhecimento, mas que dentro da medicina um pouco mais natural, a homeopatia ganhava uma expressão grande, e aí eu fiquei só com essa parte no começo. Fiquei 5 anos e aí estudei a medicina chinesa e a acupuntura, e nessa área fiquei aí mais 25 anos quase só nisso. Legal. O que a acupuntura me deu de muito bacana para chegar onde eu estou hoje foi a experiência com o paciente no dia a dia, né? Porque não era só alguém que botava agulha, mas eu acompanhava o paciente. O paciente que vinha para a acupuntura ficava 5 anos, 10 anos, né? Então eu fui aprendendo essa clínica geral, né? Cuidar da saúde do meu paciente, não só ali
com os recursos da medicina chinesa, mas com aquilo que, de repente, eu via que aquele paciente também precisava. Sim. E aí que vieram outros estudos, né? Como a doutora Renata falou, a parte da ortomolecular e toda a fitoterapia, e depois os ramos de estudo aí que foram surgindo, né? A parte da longevidade saudável, junto com... Então, uma medicina mais preventiva, até que nós chegamos aí perto, né? Dessa época aí, Covid, né? E pós-Covid, onde realmente exigiu da gente Com certeza. um grande esforço para conhecimentos, para que a gente pudesse fazer essa clínica geral de uma forma o mais perto do assertivo possível, né? Então, o que eu faço hoje é isso. Eu faço uma clínica geral voltada para a prevenção, mas, na maior parte das vezes também, cuidando do paciente que está doente, né? Dentro dessa abordagem integrativa, dessa abordagem personalizada. Cada paciente é um paciente. Nós não somos especialista naquilo, mas a gente tem o conhecimento amplo e vai utilizar isso para poder fazer uma medicina saudável. Não, é muito legal, né? Eu estive lá essa semana com você lá na quinta-feira, né? E foi muito jóia porque eu consegui entender bem, porque você analisou todos os meus exames de uma maneira como nunca ninguém tinha analisado, né? Ou seja, nós pegamos aquela calhamaço de exames, né? E fomos olhando um a um. E você foi fazendo os links, né? Com uma coisa... E assim, o doutor, ele me animou muito, viu, doutor Cacete? Ele falou assim, ó, você tá bem. Aí eu falei, pá, já fiquei bem, né? Você tá bem, né? Tem algumas coisas, lógico, normal. E aí, o que eu achei mais interessante, eu já tinha tido um pouco dessa noção, mas eu nunca ninguém tinha me explicado daquela forma como você explicou, né? Que às vezes você tá dentro daquela média ali normal do exame, né? Ou você tá mais ou você tá dentro daquele quadrado ali, mas você pode estar mais para cá ou mais para lá, apontando para alguma coisa que pode vir a acontecer ou que um exame está mostrando que pode ser um problema, né? E isso eu achei muito legal. Eu falei para a Kelly, para minha esposa, eu falei, nossa, eu entendi tudo, porque, assim, através daquilo ali eu consegui saber o norte da minha vida, da minha saúde, né? Porque no meu caso, né, a questão das doenças metabólicas, quer dizer, a minha saúde não está ruim hoje, mas existe uma tendência, se a gente não mexer nada, né, para algo evoluir lá na frente. Isso. Então eu achei maravilhoso, assim, porque a gente olha para o exame e fala, não, estou dentro da régua. Estou dentro né? da referência. Meu exame está todo correto, né, doutor? Então eu achei muito legal isso aí. Eu acho que a ideia está um passo à frente da doença. E você só vai estar um passo se você tiver uma previsibilidade. Foi isso aí. E os exames, eu acredito que ele te mostra essa tendência. Então, principalmente aqueles exames que você tem uma variação muito alargada. Vamos dar um exemplo, uma vitamina B12, que dependendo do laboratório normal é de 180 a 990, mas é muito diferente um paciente que tem uma vitamina B12 de 220 e quem tem uma vitamina B12 de 800. Que foi o meu caso. O meu estava em 400, quase 500. Aí o doutor falou para mim, não, nós temos que subir isso daqui, não tá bom. E eu, teoricamente, sem o conhecimento, olhei aquele quase 488, se eu não me engano, e falei, tô bem. Sim. Né? E não é o caso, né? Entendeu? E dentro dessa ideia, o que é importante é para você, né? Ou seja, para aquele paciente, aquela vitamina, estando num nível mais alto, ela vai ser importante, porque ela tem uma relação com a queixa do paciente, que é isso que é importante para nós. Nós estamos correndo atrás de qual ideia de saúde, Muito né? legal. Ou seja, o diagnóstico. E acho que essa visão integrativa é justamente isso, você não olhar isolado o exame, né? Então, você olhar o conjunto dos exames, porque uma vitamina depende da outra. Exatamente. O mineral pode depender também do outro. Então, é o conjunto, é aquele olhar abrangente que essa visão integrativa tem, né? E uma coisa muito importante, eu penso lá com a gente também, é você poder discutir os casos em conjunto, né?
Então, hoje, isso para o paciente é um benefício muito grande. Não, isso aí é você não olha ele isolado, né? Junto, é um absurdo isso. Você olha como um todo, né? Doutora? É uma vantagem muito grande, sim, né? Sim, né? Porque uma coisa depende da outra. Então, são pilares, né? Sim. Então, você melhora o exame, você melhora a alimentação, você cuida da saúde física e mental, mas cuida do conjunto. Então, o conjunto faz muita diferença, né? Com certeza. Do que e, assim, compartimentar. acho que esses pilares básicos que, às vezes, a gente, na medicina, com a correria do dia a dia e focado, às vezes, na doença, a gente esquece. Então, eu costumo falar para o paciente, olha, tem 3 ou 4 pilares básicos que você não tem como ter saúde se não tiver. Primeiro, nutrição. Se você não alimenta bem, não tem jeito. Então, nesse ponto, eu acho que as nutricionistas estão à frente da medicina. Assim, hoje, eu acho que é muito difícil a gente trabalhar, proporcionar, né, essa ideia de saúde sem pensar na nutrição. Concordo. Então, acho que essa parceria, assim, o fato da Cacilda estar lá com a gente, acho que faz muita diferença nessa abordagem e esse suporte que ela dá para os pacientes, porque é um grande pilar, né? Depois a gente vem atividade física, eu ia falar, como vai ter saúde se não faz atividade física? Tem que fazer, né? Sono de qualidade e um sistema imunológico eficaz, que aí passa por uma saúde, pela saúde Legal. intestinal, já que o sistema imunológico, grande parte dele, 70%, 80%, está ali no intestino. Então, é um pilar básico, para depois a gente ir para outros pilares e ir destrinchando cada esse pilar. O que é realmente uma alimentação saudável, o que é realmente uma atividade física saudável, o que é um sono de qualidade e o que é um intestino saudável, porque existe muito mito em cima. Então, essa construção da saúde, ela demanda esforço e demanda tempo, porque se não fosse assim, todo mundo faria. Com certeza. Então, a primeira coisa, eu acho que é essa conscientização do que é a saúde, o que é importante. A hora que você mostra isso para as pessoas, elas despertam, né? Eu acho que o trabalho que a gente faz hoje, eu, Júlia, Cacilda, é um trabalho de despertar para a saúde. Concordo. É o primeiro ponto. Porque se a pessoa despertou, está tudo bagunçado, mas a gente sabe que vai arrumar. Vai chegar um momento, aquilo vai arrumar. É rápido? Não. É muito demorado? Talvez também não. Mas vai demandar um ganho de consciência, porque senão não consegue manter. Isso, né? Isso é muito legal mesmo, doutor. Eu achei tão legal o consulta com o doutor. E assim, eu cheguei lá para ele com uma primeira reclamação. Falei para ele assim que, na verdade, não era que eu estava cansado, mas eu queria ter mais vitalidade. Até porque eu passei um Covid grave. Eu fui um caso assim bem bacana, né? Não perdi analisar. Sim. Meu pulmão ficou 85% tomado. Eu fiquei 26 dias internado, quase morri. E aí, quer dizer, antes disso, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? E aí, quando eu cheguei lá para ele, né, eu imaginando, foi muito louco isso daí, que alguns exames meus iam estar muito abaixo, né? Tipo, a minha testosterona, que sempre as pessoas, a gente fica... E é muito legal isso, a gente precisa falar, porque é muita gente falando tanta coisa na internet que as pessoas não têm noção, né? Então, porque é testosterona. Aí, às vezes, vai tomar testosterona sem saber se está precisando sim ou não. E minha testosterona estava boa, né? Estava ali. Muito boa. Muito boa, né? Para minha idade, até a gente olhou. E aí eu falei para ele, doutor, deixa eu falar um negócio para você. Eu acho que o que eu estou precisando mesmo é mudar a minha mentalidade de vitalidade. Eu falei, eu não estou querendo ir para academia, mas não é porque minha testosterona está baixa, é porque eu tenho que mudar aqui e falar, vou, né? E é muito legal porque o exame não está mentindo. Né? E foi muito legal, eu ainda falei para a Kelly, ele falou assim, o doutor Júlio ele falou um monte de coisa boa, mas ele me ferrou. Ele falou ele falou que minha testosterona tá zero, eu não posso reclamar de nada, tipo assim, nesse aspecto, e eu tenho que meter o pau, né, e ir para cima. E, talvez a B12 vai me ajudar ali. Não foi, doutor? Eu lembrei dessa história, que às vezes a gente vai lá buscar uma coisa, porque a gente quer que aquele exame dê alterado, para a gente justificar aquela coisa, para você não precisar de fazer nada. Na verdade, não. Eu achei que vai fazer, vai para academia. Eu achei que ele ia dar um ano e falar, não, vou te aplicar um negócio aqui que vai fazer você ir para academia. Não, o lance de você realmente fazer atividade física já está aí em você. É você mudar, né, o teu mindset aí.
E assim, eu acho que essa é a grande sacada. Uma coisa que a gente podia fazer aqui agora é assim, e aí a gente pode... Eu acho que está muito legal, cada um vai falando. Para as pessoas entenderem o que é isso de medicina regenerativa e medicina personalizada. Eu acho que esse é o grande pulo do gato da gente. Porque as pessoas falam, o que esse médico faz? Né? Porque, como eu disse, apesar do Dr. Júlio ter... ele tem 2 especialidades, né? Acupuntura e pediatria. A doutora falou que tem você é a única certa, doutor Cacilda, porque você é nutricionista. E pronto. O resto bagunça tudo. O resto bagunçou, foi para várias áreas. Mas vamos organizar esse negócio aqui. Né? Mas é muito legal, um assunto muito 10. Então, assim, para explicar para eles, para as pessoas, assim, na forma de vocês mesmo, o que é esse regenerativo? Eu entendi plenamente, assim, e na verdade, eles marcaram esse podcast, eu não sabia que eu ia fazer a consulta antes, mas, doutor, eu entendi perfeitamente a minha saúde. Entendeu? E assim, eu consegui olhar para o futuro e falar, se eu não cuidar disso aqui, vai desandar ali, né? Então, quer dizer, hoje eu não tenho nada, né? Até me orgulho, né? Cheguei esses dias num lugar, muito legal isso aí, né? Por algum momento já no passado, eu tomava remédio, não sei o que lá. Hoje eu não tomo nada de remédio, né? Então, ainda perguntei para ele que eu estava com colesterol alto, se eu precisava tomar as estatinas e tal. Quer dizer, eu cheguei num lugar que eu não tomo nada, mas se eu não cuidar daqui para frente, lá na frente, talvez eu tenha que tomar, porque se eu não cuidar... Então, eu queria que vocês abordassem, e pode ser individual, vocês podem conversar entre vocês aqui, o que seria esse regenerativo com personalizada na visão de cada um de vocês e onde vocês integram esse time também de fazer isso acontecer. Se quiser começar, doutor, fica à vontade. Eu vou só puxar um fiozinho que eu acho que é importante. Por favor. Então, por exemplo, para mim, quando a gente começa a consulta, né? O paciente chegou, a primeira ideia que tem que ficar muito estabelecida que eu preciso de ouvir meu paciente. Então, assim, senão você não sabe... Lá no final, você pode juntar coisa, material, mas o paciente traz a queixa. E o paciente fala mais alto daquilo que está incomodando ele. E você vai ver se ali tem alguma coisa mesmo que até agora ninguém explorou. E a gente tem encontrado. Eu pelo menos, a experiência dos colegas aí, eu encontro isso muitas vezes. Então, para mim, personalizar o tratamento começa lá ouvindo o paciente. E hoje o médico, na pressa, tem dificuldade de ouvir. E a outra coisa que também ouvir, a gente aprende, né? A gente vai apurando. A gente vai apurando o ouvido. A Renata tem história para contar, né? Tipo assim, o paciente chega e fala uma frase ou fala alguma coisa. O que está ali, né, embutido naquilo que o paciente está falando, né? O que o paciente está trazendo naquela fala? Você concorda que é uma medicina muito diferente do que é praticado hoje? Porque, assim, doutor, eu vou te confessar uma coisa. Você lembrou? Não é uma crítica, tá? As pessoas entendam bem, como a doutora falou, em termos e você também, em termos das especialidades, né? Que quando você está com alguma coisa ali, suponho, eu estou com uma dor no estômago, então vou lá, o gastro, tal, chega lá e vai fazer... Quer dizer, ali é uma coisa de solução, né? E a medicina, em termos de consultório hoje, ela é uma medicina... tipo assim, o atendimento é um atendimento rápido, né? A maioria, não estou julgando. Quando eu estava lá com ele, eu estava me sentindo mal de estar com... Aí chegou numa hora, assim, eu vou te contar o que aconteceu comigo, né? Chegou uma hora que eu falei assim, na minha cabeça, né? Eu trabalhando comigo mesmo. Eu mereço, cara, eu tô aqui. Que bom. Eu preciso cuidar da minha saúde. Mas eu tava me sentindo mal, tipo assim, e às vezes eu querendo acelerar, entendeu? Até na primeira consulta que eu fui com ele, eu fui com o tempo mais curto, porque eu não... Tipo assim, eu falei, o doutor não vai ficar comigo uma hora no consultório. Eu já marquei um treino na sequência, eu tive que sair e larguei ele para trás, que eu nunca tinha feito na minha vida, e ele também falou, pô, Renato, tipo assim, cara, eu tava lá com o tempo para você. Não aconteceu isso. Por quê? É uma medicina diferente. Entendeu? Quer dizer, que vocês estão praticando, né? E não, como volto a dizer, não é uma crítica àquela pessoa que está lá, por exemplo, sei lá, alguém que está ali para um oftalmo. Viu alguma coisa lá, resolutivo e tudo bem. Não estou criticando, estou dizendo que é uma coisa que, para o meu parâmetro, eu não estava acostumado.
Entendeu? Ele falou assim, nós vamos olhar exame por exame. Eu fiquei assim, falei, não, tá... Tipo assim, eu não vai fazer isso, não. Entendeu? Primeiro ele olhou Tinha 45 todos. exames. Não, primeiro ele olhou... Não, Olha essa assim, imagem. e eu acredito que é o padrão de vocês. Primeiro ele olhou todos, aí depois ele voltou um por um. Eu falei, não, mas não, tipo assim... Não. Aí chegou um momento que eu falei, já que eu tô aqui, eu vou me entregar. Sim. Pronto, aí começou o processo de cura. Faz sentido, doutor, que eu tô falando? Claro. É. Faz sentido. E muitas vezes eu percebo assim, às vezes o paciente chega para mim ávido na questão do emagrecimento, né? Porque nutricionista não é só emagrecimento, isso que a gente tem que deixar claro. Isso é bom também. É buscar a qualidade de vida. E o que eu percebo é que a pessoa vai naquele intuito do emagrecimento, só que antes eu sento, converso, explico, ouço, mas e o sono? E a atividade física? Então, assim... Eu penso que a gente tem que aprender a enxergar como um todo para você conseguir fazer a pessoa entender o que está acontecendo com ela. Porque se ela tiver consciência do que está acontecendo com ela, ela vai conseguir trilhar o caminho muito mais fácil. E muitas vezes buscar ajuda de vários profissionais Exatamente. que lá na frente vão me proporcionar também ajuda mais ainda o paciente no sentido dele entender, né? Que o fator emagrecimento muitas vezes ou perder gordura corporal vai passar pelo ganho da massa magra, vai passar pela mudança do sono, né? E melhorar os exames. Então, eu acho que essa visão, e isso que o Júlio comentou, de você ouvir primeiro, né? Então, deixar muitas vezes aquela ansiedade da primeira consulta, do início, já chegar com aquele modelo padrão de como vai ser uma consulta, como vai ser meu acompanhamento? Nossa, eu vou chegar lá e ela já vai cortar tudo, já vai fazer uma dieta restritiva. Não é essa a intenção. Da estrela, já vai cortar tudo. Pois é, né? Não pode leite, não pode isso, não pode aquilo e tal. Então, um dia o paciente brincou comigo, eu falei assim, e tem mais alguma pergunta? Ele falou, eu não. Aí você vai falar que não pode também. Dentro desse modelo, né, personalizado, que aproveitando a Cacilda, queria que ela seguisse um pouquinho, porque assim, a gente tem explorado bastante isso na clínica hoje, que para mim, ajuda muito poder conduzir meu paciente, quem faz é a Cacilda, que eu acho que dentro da ideia de personalizar e a fundo mesmo, que são os testes genéticos. Sim. Verdade, Cacilda. Mais uma ferramenta assim, que a gente tem à disposição, que são os testes nutrigenéticos, que você pode avaliar melhor e de forma mais profunda e bem personalizada como é o metabolismo do paciente. Então, para que tipo de alimentação ele responde melhor? Como é o metabolismo do carboidrato dele? Como é a predisposição para doenças cardiovasculares? Como é a predisposição para o diabetes do tipo 2? Como é a parte de neurotransmissor do paciente, dopamina, serotonina, engloba depressão. Então, que tipo de nutriente eu preciso dar para aquele paciente com a história genética dele, né? Então, assim, pegando histórico familiar, porque até nos testes você consegue ver casos de hipercolesterolemia familiar. Então, como é o metabolismo de todas as vitaminas, qual é o tipo de atividade física que ele responde melhor. Então, você tendo um teste desse em mãos, e é algo que eu, pelo menos, já venho fazendo há uns 3, 4 anos, até um pouco mais. E, inclusive, eu fiz questão de fazer o meu, porque assim, eu acho que é importante a gente entender, né, como é o seu metabolismo, como é que você pode melhorar, como é a alimentação mais adequada, levando em consideração os polimorfismos que a gente tem para adequar. Então, aí a gente consegue ver metabolismo de vitamina D, de A, de C, a quebra do colágeno, se para aquele paciente é mais rápido, para aquela pessoa é mais rápido ou não. E você faz isso uma vez. Então, isso faz com que a gente se torne mais assertivo na prescrição, né? E não fica tentando ir, assim, no erro e acerto, né? Porque, assim, existem N opções. Então, quando a gente recebe mesmo visita de farmácias de manipulação, quantos produtos novos a gente tem à disposição? Mas será que ele vai responder? Então, ele consegue até modular processos inflamatórios, a parte intestinal,
Então, são exames maravilhosos que conduzem o conjunto, né? Conduz a uma prática mais assertiva. E a pessoa melhora mais rápido, você vê a evolução mais rápida. E a gente está agindo onde? Na prevenção de uma série de doenças crônicas, né? Uma série de doenças que poderiam ser evitadas. Então, você tem isso em mãos hoje para que a gente possa... Nessa questão de alimentação, doutora Renata, a Kelly adora esse tema também, e eu sei que você tem muito resultado com seus pacientes da oncologia. Até que ponto, realmente, alguns alimentos... Teoricamente, eu vou falar da minha forma, tá? Aqui, por favor, né? De leiga, né? Até que ponto alguns alimentos alimentam o câncer? As células cancerígenas, por assim dizer, se isso é uma realidade mesmo, e assim, pela tua experiência, o que você fala sobre isso? Então, existe um terreno biológico que propicia o desenvolvimento do câncer, né? Claro, existem exceções genéticas, mas vamos dizer que dentre isso tudo, 90% dos cânceres não são genéticos, eles são relacionados ao hábito de vida. Menos de 10% é genético. E mesmo câncer genético, você pode silenciar um gene oncogênico ou pode ativar, dependendo do seu estilo de vida. Então, quando a gente fala em estilo de vida, passa por alimentação. Então, você tem alimentos que são inflamatórios e alimentos que não são inflamatórios ou são anti-inflamatórios também. Então, quando você utiliza um alimento anti-inflamatório, você está criando um terreno biológico mais propício para a saúde. É uma balança. Legal. Né? É claro que isso é muito individual, porque é multifatorial. Mas se a gente colocar... tipo, num mapa, por exemplo, as pessoas se preocupam muito com reposição hormonal causar câncer. Se você pegar 10 itens que causam câncer, a reposição hormonal, e ainda assim, de uma outra forma, que não é a forma que a gente faz, ela está em 10º lugar. Primeiro lugar, tabagismo. Segundo ou terceiro lugar, talvez, obesidade, o sobrepeso. Por quê? Porque a gordura ela é um tecido hormonal que produz hormônios, que predispõe. Então, nesse sentido, não tem como a gente não pensar na alimentação. Né? Então, existe, nesse terreno biológico, é como assim, se você vai plantar uma árvore, você tem que ter um terreno propício para aquilo. Sim. Existe um terreno biológico propício para a instalação de uma célula tumoral. Porque todos nós estamos produzindo células tumorais a todo momento. Pensa numa linha de produção, algumas células vão estar defeituosas, ou porque já nascem defeituosas, ou porque radiação, tudo isso que a gente é exposto, intoxicação. Por que a gente não desenvolve câncer a todo momento, nem todo mundo? Porque existe um sistema imunológico eficaz que detecta essa célula e elimina. Sim. Então, em algum momento, esse sistema imunológico pode falhar. Por quê? Aí... eu trabalho muito isso com o paciente. Quais as causas? Por que ele pode falhar? Porque você não tem um intestino adequado, ou a sua alimentação está intoxicada, você está com alimentação inflamatória, você está com uma alimentação que leva a um excesso de glicação, que é açúcar, ou uma alimentação ácida, daí que vem a história do suco verde, da água alcalina, porque a gente sabe que o câncer ele desenvolve no meio ácido. Então, se o seu corpo está mais alcalino, você está dificultando essa célula implantar. Você está facilitando o seu sistema imunológico detectar. Só que a gente tem que lembrar, por exemplo, que um pensamento negativo, instantaneamente, ele acidifica o corpo. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, olha, minha alimentação é alcalina, eu tenho peso normal. Mas, toda hora, o pensamento é negativo. Né? Da mesma forma, um pensamento positivo, ele gera uma mudança bioquímica no corpo que mantém você mais saudável. Por isso que as pessoas que cultivam pensamentos positivos, elas têm uma capacidade de superação das doenças em geral. A gente vê isso no Covid também. E a explicação está aí. O cérebro, ele não e as emoções, ele não é desconectado do corpo. Né? Cada emoção, ela gera uma mudança bioquímica. Por isso que existem as curas, os milagres espontâneos, eles podem ser explicados assim.
né? No momento de meditação ou de oração muito profunda, você muda toda a bioquímica do corpo. Naquele momento, você é capaz de curar qualquer doença, inclusive o câncer. Né? É fácil isso? Não, mas é possível, é possível. E eu teria N histórias para contar nesses anos que eu acompanho. Então, a saúde, quando a gente fala assim, a gente falou naqueles 4 pilares, eu puxando mais a sardinha agora para as questões mais graves, oncologia e doenças degenerativas, ela é um pilar, na verdade, faz parte, mas a gente tem outros 3 importantes, né? Que é a dinâmica emocional, mental, que aí entra essa questão dos pensamentos e do estresse, e um outro pilar que é o espiritual. Então, não tem como a gente desvincular isso da saúde hoje. Entendi. Né? Isso é capaz de te adoecer e é capaz de te curar. Então, a gente vai construindo. Quando a gente fala nessa abordagem personalizada, a gente tem essa visão, por isso que a gente escuta o paciente. Né? Eu já tive consultas de ficar 3 horas sem falar, ouvindo o paciente, porque eu preciso saber em qual dinâmica o paciente está, ou em quais desses pilares. Se é nessa questão física, passando naqueles 4 itens, se a questão é mais emocional ou mental, ou se está nessa questão também espiritual. Que quando a gente fala em espiritual, deixar claro, não tem nada a ver com religião. Sim. Tem a ver com outras coisas, como o propósito de vida, principalmente. Né? Então, as pessoas precisam meditação, né? Precisam ter esse propósito de vida. Sim. A gente entender que a gente não veio aqui, né, só para isso. Então, a motivação, né, para a vida. Eu vou acordar cedo para quê, né? Sim, o que te faz acordar, o que te faz levantar da cama. É verdade. Quais os valores, né? O que é importante, o que não é. A gente tem que ter uma caixinha de pensamentos positivos, de emoções positivas, para a hora que a gente vem uma emoção negativa. Imagina um paciente, um diagnóstico de câncer em quimioterapia. É claro que em algum momento ou vários momentos do dia vão passar pensamentos negativos, mas a gente precisa de ter uma caixinha de emoções positivas, né? Porque a mente, ela entende sempre o presente. Então, se você traz uma emoção para o seu cérebro, aquilo está acontecendo naquele momento. Então, se você tem uma mágoa, um ressentimento, ou uma memória traumática, um acidente, você fica trazendo aquilo para a mente todo momento, você induz o seu corpo a uma resposta bioquímica igualzinho do acontecimento. E aquilo vai te adoecendo, vai te intoxicando e vai debilitando o seu sistema imunológico. Então, quando a gente tem uma caixinha, eu sempre falo para o paciente, olha, tenha pelo menos 3 emoções muito fortes. Nascimento de um filho, um casamento, primeiro amor, ou um sucesso alguma profissional. Realização, assim, né? Sim, que seja muito forte e impactante. E traga aquele momento. Porque do mesmo jeito que o negativo, o positivo também traz essa mudança bioquímica. Doutor, faz muito sentido isso daí. Você falou uma coisa interessante. A gente trazer essa emoção o presente, talvez ela nem exista, mas ela se torna real, né? E ali nesse momento que... Doutor, sabe uma coisa que eu quero saber? Explica esse negócio do regenerativa. Por quê? Até que ponto se consegue regenerar um corpo humano aí após ele ter sido maltratado né? por esse paciente que muitas vezes não cuidou, mas aí agora ele resolveu cuidar. Então, olha, eu acho que isso é muito legal. Sim, sim. Tem uma coisa que eu acho muito bacana, assim, que o nosso organismo está fazendo isso a todo momento. Quando a gente pensa que a todo momento nossas células estão envelhecendo, ou então estão se desconectando daquele processo natural de funcionamento, toda hora está acontecendo isso. E o nosso organismo toda hora está fazendo um processo regenerativo. Ele está... Aquilo que circula no nosso corpo de alguma forma, né, todas aquelas substâncias, os hormônios, tudo isso, eles vão fazendo essa construção. Então, a gente precisa de ajudar nesse processo. Né? Então, assim, a ideia de medicina regenerativa é a ideia de você poder ajudar o teu organismo a fazer um processo de regeneração de alguma coisa que está ferida, que não está funcionando bem, que não está... Então, é um conceito muito amplo, mas ele serve para todas as doenças. Legal. Só que hoje,
assim, de uma forma geral, né, quando a gente fala em doenças degenerativas, as neurodegenerativas, as que a gente tem um monte delas e que estão muito mais expressivas nesse momento, ou a gente está fazendo mais diagnóstico, pelo menos, né? Sim. Mas elas também têm vindo de uma forma... E a gente está muito próximo do paciente que tem esse tipo de ocorrência e que a gente tem ferramentas para tratar. Porque na nossa medicina, vamos pensar, acadêmica, convencional, você tem um remédio para uma doença. É isso. Claro, não estou falando que todo médico só vai prescrever o remédio. Ele também, muitas vezes, vai fazer todo esse papel que nós fazemos. Sim. Mas tem um remédio. Nós trabalhamos dentro de uma outra dinâmica. Trabalhar essa força que o organismo tem. Tudo isso que a doutora falou. Imagina numa doença tão grave quanto aquela acabou de referir, né? O quanto não é importante ajudar o organismo a refazer isso. Então, a gente trabalha com essas ferramentas de ajudar o organismo a se regenerar. E hoje, na medicina regenerativa, nós temos toda essa... Trabalhar essa bioquímica, trabalhar esse fortalecimento do organismo, trabalhar... Mas para isso, o que a gente precisa? Fazer o diagnóstico adequado, eu penso. Ter esse olhar, ouvir, ter o olhar, ter o conhecimento do que a gente tem disponível hoje, porque as coisas, a medicina, a ciência evolui muito rápido. Muito legal. Muito doutor. rápido. Muito bom. Então, assim, você imagina, se a gente fala de uma questão mais simples, é tranquilo às vezes até, mas quando você fala de doenças graves, como a Renata estava falando agora, se ela não personaliza, se ela não começa lá no começo, se ela não entende o processo daquele paciente, nenhum de nós, né? Nenhum de nós três, nós temos receita pronta. Sim. Não tem protocolo. Tem protocolo. Não tem existe protocolo. receita de bolo. Cada né? paciente que chega é um novo momento na vida nossa. Exatamente. É por isso que precisa ter tempo, né, doutor, Claro, para fazer isso. O que ele vai trazer? O que eu vou fazer com isso? Todos os dias. E o no mesmo final da paciente tarde. tem vários momentos diferentes. Sim. Então, assim, é muito comum. Outro dia uma paciente falou, nossa, eu tô com você há 20 anos, né? Eu vim grávida, meu filho nasceu. Então, assim, a fase da gestação é um período diferente. Sim. Nasceu o bebê, é outro período. Depois, porque aí eu passei até a atender o filho. Então, assim, você vai entendendo um conjunto, mas a mesma pessoa, ela passa por várias fases na vida. Isso é muito bonito da gente entender. Então, você não vai atender a mesma pessoa. Eu atendo ela há 20 anos, o tratamento não é o mesmo. Foi passando por períodos. Tem períodos que a gente adoece, então você ajuda a pessoa a recuperar daquele período, né? Então, tem períodos que a gente está numa fase boa, que está tudo certinho, de repente a coisa desanda. Então, esse trabalho... Aí que acho que a personalizada tem um nome bem... Porque é por período, né? A vida, ela tem muda, ciclos. Né? Então, isso é muito importante, a gente ter essa visão e conseguir acompanhar o processo. E, mais uma vez, eu acho que o nosso trabalho mais difícil, né, é não ter receita de bolo para nada. Né? Não tem um colesterol igual ao outro. Então, tem um paciente que é só o colesterol, aí ele é o colesterol, é o diabetes, é o rim, né? Então, e a gente consegue entender, consegue enxergar e tem as ferramentas para ajudar e aprender a trabalhar em equipe, né? Vocês acham que o paciente ele está começando a se preocupar com isso, essa questão com a saúde dele antes de ele estar doente? Isso vem aumentando a busca? Vocês acham que existe uma conscientização maior por parte das pessoas nesse sentido? Pela experiência de vocês mesmo, né? Ou ainda, vamos dizer, a grande maioria continua ainda, de repente, ficando doente para depois resolver. Mas já existe uma busca maior pela, digamos assim, pela busca dessa saúde antes de ficar doente? O que vocês acham? Eu acho que tem aumentado, sim, essa consciência. Eu acho que a pandemia ela trouxe isso. Um dia a pessoa estava saudável, outro dia ela podia estar entubada. Mas o que era aquele saudável? Era exame laboratorial normal? Eu me pergunto se as pessoas estavam. A gente não tem essa resposta, mas a gente imagina algumas possibilidades. Então, assim, isso despertou
eu costumo falar com os pacientes que a gente tem que ter a morte como companheira. Em tudo na vida. Né? A gente, independente de ter uma doença grave ou não, a gente tem que entender que amanhã a gente pode não estar vivo. A pandemia, ela escancarou isso, a Covid, porque era uma doença que a medicina mundial não sabia como conduzir ainda, e a gente teve que ir procurando soluções. Então, nesse sentido, a pandemia ela foi um despertar para as pessoas, porque elas começaram a ficar apavoradas. Olha, eu estou saudável, mas como que eu vou prevenir de não pegar uma doença? Então, eu acho que isso foi um grande gancho para a gente trabalhar com saúde. Legal. Porque a gente fala, olha, não é só a Covid, mas você pode prevenir de ter um diabetes. Você pode prevenir, né? Prevenir de infartar, você pode prevenir disso, daquilo. Então, eu acho que sim, você não tem essa percepção com as pessoas. Aproveitar, né? A medicina personalizada, a clínica, nós não estamos só em Rio Preto, nós estamos lá em Olímpia também, embora hoje ainda só eu atuo lá, porque as duas não teriam essa disponibilidade para estar lá. E como é a cidade que eu nasci, gosto muito, e lá eu também me acomodei. E essa semana que passou, eu recebi no consultório os pacientes, dentro desse modelo que você está falando, mas um pouco apavorados, né? Então, assim, de alguma forma, as pessoas têm buscado, sem saber nem se estão doentes, mas muitas vezes apavorados, ou com esse receio, será que eu também vou adoecer? Porque fulano adoeceu, alguém que estava perto da minha casa. Começa a dar os gatilhos, né? Um parente, né? Gatilhos, isso. E acho então, que a própria informação, né? A internet, as redes sociais, tudo isso faz com que as pessoas se preocupem um pouco mais. Sim. A gente vive na era da informação, né? Então, isso divulga, tem mais dados sendo divulgados e as pessoas estão se preocupando mais, né? Tanto na prevenção de doenças, como melhorar a qualidade de vida. É uma busca, né? Acho que talvez também a gente tenha um público um pouquinho mais... uma amostra viciada também, sim, né? Mas talvez... Mas é essa a percepção que eu tenho. Mas eu penso assim, quando a gente trata um paciente, na verdade, a gente trata todo o círculo familiar, de amigos, tudo. As pessoas percebem a mudança. Quando é uma mudança verdadeira em termos de saúde, a mudança vem em vários aspectos da vida. E aí a gente começa atendendo um componente da família, quando vê, está com a família inteira. Às vezes, do avô ao neto, assim. E isso é muito bacana. Eu acho que isso motiva muito o que a gente faz, porque vai além da saúde. A gente trabalha com uma conscientização em termos de saúde, que vai além de cuidar ali da doença. E aí essa conscientização entra a saúde, a promoção de saúde. Então, essa ideia da prevenção e da personalização, e você começa a entender não só a dinâmica do paciente, a dinâmica familiar, a dinâmica do contexto da onde que ele está inserido no trabalho, na sociedade, em tudo. Então, eu sou assim mais idealista, empolgada, mas acho que faz parte daquela dinâmica do meu propósito de vida, né? E eu acho que muito, que é o que leva, talvez a resposta, o que leva a gente mudar de uma situação confortável dentro da medicina para isso é o propósito. Então, isso alimenta, né, a gente. Uma boa pergunta. Como é que foi para vocês, assim, fazer essa migração? Porque é uma troca importante, é uma mudança... Troca não, é uma mudança importante na carreira de repente, sair de algo que está dando certo para fazer algo que não... Estou falando quando vocês resolveram tomar... hoje já deu certo, então beleza, tá tudo bem. Mas quando foi para fazer essa mudança, assim, como é que foi para vocês, assim? Nós estávamos lá fora, né? E aí eu ainda fiz uma brincadeira, porque eu falei assim, há 10 anos atrás, 8 anos atrás, eu fechava meu consultório sexta-feira na hora do almoço, só voltava na segunda e nenhum paciente me ligava e nem dia de semana ninguém me acordava, quando eu deixei de fazer pediatria. Porque eu fazia acupuntura, fazia a homeopatia, então era uma clínica mais tranquila, né? E hoje a gente lida com o paciente doente, muitas vezes, e bastante. E aí teu telefone toca, o paciente precisa, você tem que
Hoje eu estava aqui, paciente lá em Olímpia, precisando de ser atendido, aí você busca enfermagem, faz aquilo que tem que fazer. Então, assim, a gente saiu de uma área de conforto e foi para um lugar onde a gente tem que estudar todo dia, trabalhar muito mais do que trabalhava, mas numa dinâmica muito prazerosa e cheia de entusiasmo, que foi isso que a Renata falou, né? A gente tem esse retorno, né? E tem uma coisa do médico também, né? E quem cuida da saúde de uma forma geral? Na verdade, aquele sonho de estar cuidando do outro, ele sempre prevalece, né? E quando a gente está num modelo mental saudável, né? A gente se cuida também, né? Eu estou aqui nessa dinâmica de trabalho ainda com quase 70 anos, né? Mas porque eu tenho saúde, assim, eu busco a minha saúde, eu trato, eu faço tudo aquilo que preciso fazer para manter ela também. Então, assim, isso daí te dá esse retorno, né? O paciente saudável te dá o retorno e você vai construindo isso de uma forma bem eficiente. De certa forma, a gente planta uma sementinha, né? Porque outro dia eu atendi uma paciente, ela falou assim para mim, Cacilda, faz 8 anos que eu venho aqui. Faz 8 anos que você manda eu fazer atividade física. Eu comecei a fazer esse ano, eu deveria ter te ouvido 8 anos atrás. Mas que bom. Mas olha que bom, a semente ficou plantada. Claro. Né? Então, é isso. E tem um momento certo, né? Cada pessoa tem um momento. Mas eu acho que, de certa forma, esse trabalho que a gente faz também é plantar a sementinha. Porque a pessoa pode não ouvir na hora ou não colocar em prática na hora, mas aquilo vai perturbar um pouquinho, né? Ela sabe que uma hora tem que fazer isso para mudar algo que está incomodando, né? Agora, a Renata, né, que tem essa história para contar mais. Porque eu ainda cuido do paciente de uma forma muito mais tranquila. Ela cuida do paciente que tem que estar num lugar muito amadurecido, né? E como é que foi essa transição na sua vida? Eu penso que quem acaba migrando já tem aquela sementinha lá desde quando forma. Você vê, o Júlio foi para homeopatia, para medicina chinesa, que eu também fui, né? Não faço mais assim como ampliação de conhecimento. Fui fazer homeopatia. Existe um inconformismo, um desejo de oferecer algo maior. É isso que exige. Tá. Mas eu penso assim, eu tenho 30 anos de formada, estou fazendo esse ano, e quando eu estava terminando a residência, teve um fato que me chocou muito. Assim, eu era R5 de cirurgia, quinto ano de residência terminando, e a gente operou uma paciente muito jovem. Porque fazia geral antes da ginecologia, né? Você fez cirurgia geral. Geral, depois você fez a geral. Depois eu fiz a subespecialidade. Tá. E tinha operado uma paciente muito jovem, e ela tinha um câncer de vulva e um câncer de útero. Então, é uma cirurgia enorme, né? São 8 horas de cirurgia. Eu era o soldado raso da cirurgia, então, da equipe. Então, é quem iria fazer os curativos todos os dias, tal. A gente opera com um preceptor, tal. Então, você faz uma cirurgia muito grande. Você tira útero, ovário, vulva, clitóris, vagina e fecha. É uma cirurgia que infecta muito por causa da própria região em si. E eu fiquei 3 meses fazendo curativo nessa paciente. Eu entrava chorando, saía chorando, entrava chorando. Eu falava, tem que ter alguma outra solução. Então, só que eu estava terminando a residência. Eu falei assim, agora eu vou largar a medicina? Porque aí eu não conformava. Porque eu falava assim, a paciente saiu sem câncer. Mas e aí? O que vai ser da paciente? Mas isso é um monte de coisa, né? 29 anos, e aí? E ali eu acho que comecei essa reflexão. Tudo bem, né, doutora? Sem útero, tudo bem, sim, mas sem aquela que já parte... é impactante, mas assim, toda aquela dinâmica. E o que a medicina podia fazer por ela? O que a gente podia fazer? Era um hospital público, né? Paciente bem, né, com uma situação econômica, difícil, social, né, difícil. Mas e aí, né? E aí eu comecei a questionar esses conceitos. Então, ali, em algum momento, eu falei, eu vou fazer outra residência. Aí eu fui fazer imagem, no sentido assim, queria fugir daquela situação dolorosa. Falei, eu não vou poder operar, fiquei alguns anos na imagem. Mas durante todo o momento fazendo formação, né? Vou fazer imagem, mas vou fazer homeopatia, vou fazer isso, vai que... Até o momento que eu falei, não, vou voltar para o consultório
não vou operar. Você também faz imagem, né? Também ainda. Sim, ainda faço. E é bom, né? Pouco. Sim, me deu aquela visão geral, porque aí eu parei de atender só mulher, fui atender homem, criança, tudo, então foi me ampliando também essa visão. Eu lembro que no começo eu falava assim, eu quero fazer imagem, mas só fazer de mulher, que é a minha formação, não tinha jeito. Aí, então foi entrando também nesse universo masculino e das questões. Só que aí eu fazia imagem, mas eu conversava muito com o paciente, tipo assim, né? Aí eu falava, eu vou voltar para o consultório e vou fazer prevenção. E aí começou. Não sabia muito bem como que ia ser isso, né? Eu falo que a medicina personalizada, não é uma especialidade, ela é uma construção de um pensamento, de um sentimento, de querer fazer algo mais dentro da medicina. Então, ela não compete com o especialista. O especialista é muito importante, né? Eu fraturei um pé, fui sou muito grata ao meu médico que me operou, né? Você está na mão de um bom cirurgião para tudo, de um bom clínico, de um bom cardiologista. É muito necessário o especialista hoje dentro, mas é necessário também quem consegue costurar, ser um fio condutor para o paciente dentro dessas várias especialidades. Então, a proposta que a gente fez foi isso. Então, o que me trouxe foi essa insatisfação, essa busca. Aí fazia olha, mas ainda não respondeu, ainda não atingiu essa dimensão. E aí fui até os cuidados paliativos, e foi fazendo várias coisas e construindo uma forma de conduzir, né? Eu falo, o médico, a gente não consegue tomar a decisão pelo paciente, mas às vezes a gente consegue iluminar o caminho para que ele tome melhores decisões na vida dele, que é essa a ideia. Eu acho que vocês têm uma condição, talvez pelo tempo de consulta e por toda a questão do exame também, de vocês conseguem conscientizar muito mais e a pessoa sai ali com aquela ideia já mais ampla, ampla não no sentido de, né, ampla que eu falo de você falar, realmente, né, do que uma coisa faz precisa, sentido, né, precisa, para isso, aí você para, tá, beleza, né? E ali não, eu acho que é muito mais uma conscientização. Eu fiquei imaginando a doutora fazendo meu ultrassom, ela olhar aquela esteatose, ela já na hora, já olhou, ixi, esse cara que tá com esteatose, ela já começou já, né? Esteatose, já vai falando, já fez. Como que é a sua alimentação? Será que, né? Como diz o pessoal do rodeio que já cheirou na corda, né? Já na esteatose, ela, esteatose. Né? Eu acho que isso faz todo sentido. Tá vendo lá por dentro, né? E é gostoso construir esse caminho da cura junto com o paciente. Então, essa medicina, ela dá muita oportunidade para nós médicos participar desse processo. Legal. Né? Porque o paciente, ele sempre tem a decisão. A gente está propondo, né, algumas situações, mas a decisão é do paciente. Mas quando a gente consegue construir, por isso que o vínculo é muito forte nessa medicina, porque você constrói, junto com o paciente, esse caminho de cura para a vida dele, né? Porque aí a gente começa a entrar no outro conceito do que é cura, né? Eu tenho pacientes que morreram curados e pacientes que sobreviveram a doenças muito graves, mas não estão curados, porque não é só ausência de doença, né? Você olha, né? O Júlio também teve a oportunidade disso, você olhar o paciente no momento de passagem, de falecimento, você sabe que aquele paciente morreu curado das questões da vida dele. Então, você deixa um rastro de paz assim, na família, de um luto bem elaborado. Né? Então, aquele paciente que fala, olha, estou indo em paz, eu tenho a sorte de vivenciar isso, o privilégio, eu falo, de, né, olhar no paciente nos últimos momentos, o paciente fala, doutor, fica tranquilo, eu estou indo em paz. Que dinheiro que paga isso para o médico? Nada. Mas construiu, né, essa saúde que vai muito além do que essa ausência de doença. Então, a medicina personalizada, ela é uma proposta de saúde, de você recuperar essa coisa do regenerativo que o Júlio falou. É muito interessante. O que fez o Herbert Viana, né? Que ele perdeu massa encefálica naquele acidente. O que fez ele voltar a cantar? Ele recuperar?
Que capacidade regenerativa teve o corpo dele de fazer. É nessa capacidade, é essa linguagem que a gente tenta falar para o paciente, essa capacidade que tem o corpo, a mente, o espírito, né, de regenerar. Né? A gente tem essa capacidade. A gente quer dar uma ajudinha só, né, dar um empurrãozinho, mas todos os seres têm essa capacidade. E o paciente, da medida que ele também vai vendo a evolução, ele começa a animar com o tratamento também, né? Sim. Tem essa questão do resultado, ele cura também, né? Então, você ouve uma evolução, aí ele fala, opa, vou continuar com isso daqui, né? E vai dando a sequência nessa coisa que vai ampliando, né? Eu acredito que é isso, né? E eu tenho uma curiosidade, como é que vocês se uniram? Como é que foi essa união de vocês? Eu cheguei por último. É boa pergunta. Né? Tem uma história bacana, assim, quando a Renata estava conversando, eu lembrei, porque a Renata, ela trilhou aí por esses mesmos caminhos que eu trilhei, embora ela ficou quietinha, mas ela fez especialização em homeopatia, ela fez em acupuntura e ela fez em muito mais coisas, né? E andou bastante por aí. Mas eu me lembro da Renata vindo lá no meu consultório fazer acupuntura, quietinha. Era a doutora que nem falava muita coisa. Ela estava só elaborando, sabe? E aí a gente ficou amigo desde aí. Aí ela veio para um espaço, depois eu... lá na clínica lá, fui para a clínica dela, porque precisava de fazer uma grande reforma, e aí quando a gente se encontrou trabalhando, nós falamos, nós não podemos separar. Você estava no Plaza, né? Eu estava no Plaza, depois eu fui ali perto do HB. Tá. No São Manuel. No São Manuel. Aí, quando a gente se encontrou nesse 1 ano que eu precisei de ficar lá por causa de uma grande reforma, nós falamos, não, a gente não pode trabalhar separado, porque nós temos... A gente precisa um do outro, né? E ainda hoje é tudo isso, né? A gente o corredor, o café, né? É muito engraçado, porque nós temos 2 pessoas, a secretária dele e a que trabalha comigo, são de muito tempo, né? Acho que a gente está comigo 18 anos. É 21. E eles falam assim, ó, não, mas não é possível, eles são a versão masculina e feminina da mesma pessoa esses dias. Então, assim, acho que casou muito essa forma de pensar e de conduzir, então foi... E aí vocês trouxeram a Cacilda, eu conheço a Cacilda desde que nós éramos jovens, muito jovens, né? Que nós mergulhávamos juntos. Pois é, né? Lá nos anos... Faz um tempinho, né, Júlio? E nós nunca tivemos a oportunidade de trabalhar juntos por questão de espaço mesmo. Ela estava em outro espaço, era conveniente, até num momento que vamos ficar aqui, vamos ficar juntos, vamos ficar você fez uma boa reforma, ela ficou muito bonita a clínica, né? Coube, tinha espaço e a muito Cacilda bom lugar veio. lá, né? Muito gostoso lá, muito gostoso. É um ambiente muito agradável, muito diferenciado onde vocês estão. Eu já passa uma boa impressão desde a sala de espera ali, né? Um clima muito bom a clínica tem. Que bom. E tem essa energia, né? Que a gente construiu também, né? Porque essa questão de, eu penso, trabalhar em equipe, como a gente trabalha, né? Tem que ter essa amorosidade, tem que ter uma afinidade, né? Uma afinidade que vai muito além, né? De você respeitar o trabalho do outro, gostar, ter interesse, né? Repartir o seu, né? Então, vocês concordam que é uma medicina muito mais assim humanizada e muito mais personalizada? E aí eu tenho uma outra pergunta para vocês. Diante de tudo que vocês estão vendo, vocês já são médicos e profissionais, nutricionistas, que vocês são profissionais experientes, né? E assim, com o resultado, né? Que é o principal. A medicina está passando por uma transformação muito grande, no sentido de que muitos profissionais se formando, menos vagas de residência. Qual, na visão de vocês, vai ser o futuro da medicina regenerativa e personalizada no meio de tudo isso que está acontecendo, na visão de vocês? Assim, eu tenho a minha visão, mas eu queria escutar de vocês. Eu posso até passar a minha visão. Minha visão é que isso vai ampliar muito. Eu acho que vai ampliar muito porque cada vez mais também com a dificuldade de encontrar um profissional tão qualificado quanto, eu acredito que o trabalho de vocês deve crescer e ampliar muito. Mas é a minha visão, mas eu queria escutar isso de vocês, até olhando para o cenário que está se desenhando, né? Porque não é uma crítica, é uma constatação, e a gente está aqui
lógico, muitas pessoas, de repente, escolheram essa profissão muito olhando pelo ganho. Eu não estou criticando, só estou dizendo que tudo bem, é uma escolha. Cada um faz a escolha que acha melhor. Mas, no final, o que a gente percebe muito é que o médico, ou o profissional da saúde, o nutricionista, ele precisa gostar muito de gente. Quem está na ponta ali, né? Que não está num laboratório, quem não está numa clínica de imagem, ou seja, quem está ali no dia a dia atendendo o consultório, ele precisa gostar de gente, né? Então, qual que é a visão de vocês nesse sentido? Olha, eu tenho uma ideia assim, que nesse momento, se a gente pensar, você falou em dinheiro, né? Ganhar ou não ganhar, mas vamos pensar num mercado. Mercado no sentido de que existe uma demanda e existe essa oferta, né, do trabalho. O mercado, eu acho que é as pessoas que estão buscando o profissional de saúde, elas estão muito mais exigentes nesse aspecto. Então, assim, quando elas não encontram o que elas estão buscando, elas ficam perambulando e também não se sentem satisfeitas e não fica ali onde ela está. Então, eu imagino que tem uma ampliação desse tipo de profissional, está crescendo bastante, a gente fala disso, né? Por exemplo, nós fazemos, né, eu e a Renata, essa parte de injetável endovenoso na clínica. O primeiro congresso, há 3 anos atrás, hoje é uma imensidão de gente. O congresso é um congresso imenso, né? Só em 3 anos. Então, antigamente tinha uns gatos pingados lá, né? Médicos, assim, né? Então, assim, eu acho que tem uma exigência do paciente. Tá. E o médico que tiver esse perfil, ele responde dessa maneira, ele aparece, né? Ele vem, ele se constrói. Claro, nós já temos muita experiência, porque nós estamos aí 30, 40 formados. Mas mesmo os que estão chegando, eles vão construindo essa experiência diferente da nossa, mas do modo deles, né? Não sei. Eu acho que vai crescer pelo fato, também pelo fato de ser uma medicina tecnológica. Tecnologia vai aparecendo tecnológica nesse sentido, assim, vai evoluir muito essa parte das possibilidades de medicina regenerativa, né? O próprio entendimento das células que têm potencial regenerativo, tipo células medulares, células tronco, né? Isso no mundo inteiro. Então, como a medicina regenerativa personalizada também engloba essa parte tecnológica, vai crescer. Cada vez mais aparelhos que estimulam essa biorregulação. Então, isso também. O mercado também está exigindo mais desse profissional, né? Como o Júlio falou. Sim. Então, esse profissional tem uma demanda maior. Então, as pessoas vão ter que ir para essa área também. Qual que é o problema? O tempo de formação. Não se forma um médico desse com uma residência. Então, as pessoas vão ter que ter paciência. Então, cada vez... claro que vai ter mais, por exemplo, essa parte de injetável, né? Eu estou já há algum tempo, eu percebo que está crescendo, inclusive as especialidades já, né, várias já estão fazendo injetável. Mas também não é esse só o conceito, né, da medicina personalizada. Você precisa de uma janela de experiência, você tem que passar pelo menos em mais de uma especialidade, porque senão você não consegue ter... A medicina é muito ampla, o conhecimento é muito amplo. Cada dia mais a gente fala, nossa, tem que correr atrás e a gente não para de estudar. Então, você demora muito tempo para formar. Sim. E a medicina em si, né? A gente não forma médico porque terminou a medicina. Tem uma janela de residência, de experiência. Então, acho que vai crescer em todas as áreas. O que eu penso numa coisa boa. Eu acho que tem mercado para toda a medicina. Para o super especialista, para o clínico geral... para quem faz a medicina dessa forma. Eu acho que tem... Legal. O que eu penso é que todas as áreas têm que evoluir para melhor, né? E o especialista, por que é rápido, é focado? Porque ele foi focando na especialização. É muito tempo para formar um especialista também. Então, às vezes, ele precisa de focar. Sim. Ali, ele trabalha com catarata, com glaucoma, com isso, com aquilo. Então, é muito necessário esse especialista
também. Até porque já olhou, diagnosticou a catarata, já sabe. Catarata é uma doença que não vai que não tem reversão, tem que operar e acabou. Se está no diagnóstico, pronto. Não acho que vai crescer. Acho que é não vai diferente ter... do trabalho de vocês, né? Eu acho que também a era da informática, das consultas online, também vai crescer muito, né? Mas vai ficar, talvez, o profissional que tenha esse contato. Eu acho que esse profissional não vai sumir do mercado. Algumas especialidades vão sumir pela própria exigência do mercado. Mas um psiquiatra, mesmo que ele atenda online, vai sempre ter um espaço, porque você precisa desse contato. Esse tipo de medicina que a gente faz, que ele depende muito da interação. Porque, igual a gente falou, a cura... o diagnóstico ele é construído ali, existe uma linha de raciocínio, existe uma interação médico-paciente. Esse profissional não vai sumir, sempre vai ter mercado. Sim. Eu penso que é isso. E aí vai. É que, assim, precisa ter paciência para fazer, né? É uma construção. Sim, porque depende da construção pessoal também. O Bert Hellinger falava isso, das constelações familiares, né? Você só... leva o paciente até onde você foi. Legal isso aí. Isso é bacana. Então, Putz, isso é top, hein? Tem a ver. Então, assim, Dali para frente você não consegue. Não consegue. Porque tem uma limitação sua, né? Limitação sua. Então, a gente luta a todo momento contra a limitação da gente mesmo. Então, assim, eu falo que demanda muito tempo, porque não é só formação técnica. Sim. Existe uma formação pessoal, o investimento pessoal de vida, que isso é fundamental para formar um médico na medicina personalizada, na minha visão, não é, Ju? Sim, porque a gente pega conteúdos muito densos, muito específicos que a gente precisa, né? E todo momento eu me questiono isso, falo assim, nossa, será que se eu tivesse um passinho além, eu não poderia conduzir isso de uma forma... Aí vai buscar espaço. E aí vai buscar, aí você vai buscar esse espaço, está sempre buscando. E aí você vai para o congresso, ou você se matricula num curso novo, e você vai para fazer um retiro, e você vai fazer uma caminhada na serra, você vai ler um livro. Ou seja, vai ler um livro, ou seja, tudo que vai te permitir ter um crescimento maior nesse conhecimento próprio seu e das coisas que estão circulando, né, que está aí ao redor. Até que ponto, na visão de vocês, o paciente ele é responsável pela saúde dele mesmo? Assim, ele fala, cara, tipo assim, posso lutar contra isso e reverter esse quadro. Ele é o fator decisivo mesmo. Pensando na relação de vocês, assim, né? Vocês dando ali o que tem que ser feito, mas é a tomada de decisão pro lado de cá. E assim, vocês conseguem, com a experiência que vocês têm hoje, de olhar para o paciente e falar, esse cara vai fazer isso aí mesmo, ou esse aqui não vai. Como é que é para vocês, assim? Tipo, esse paciente vai me dar um trabalho danado, né? Esse aqui não vai fazer isso aí e vai voltar aqui me culpando, né? Sei lá, alguma coisa assim. A gente tem que ter essa paciência, eu penso, né? Porque as pessoas são diferentes. E tem esses dois, vamos botar nos extremos, né? Tá. Esses dois tipos. O paciente que já está ali, já está consciente, ou cria aquela consciência rápida, porque entende e faz sentido para o paciente, né? E eu sempre lembro, para mim isso é muito importante. O paciente só vai ficar naquele movimento se fizer sentido para ele. Então, como que a gente vai criar esse sentido também, né? E o outro, que é o trabalhoso, né? Tem o paciente trabalhoso, aquele que... Mas se ele voltar, e se ele volta, é porque tem alguma coisa ali que você tem que ele ainda acredita, por mais trabalhoso que ele seja. E aí é o momento dele, né? Eu acho que depende muito até da gravidade da situação pelo qual ele te procura. Porque quando ele está próximo de um problema muito grande, ele vai se envolver e ele vai fazer o que você está ensinando. Quando ele vem mais tranquilo, na prevenção, né? Então, eu penso que é o momento que ele vive que tem o grau de comprometimento dele. E cabe a gente, né, perceber onde você pode ajudar, dar a ferramenta, dar o norte, e entender o processo. Porque muitas vezes ele vem uma vez, não volta, de repente 1 ano depois, 2 anos depois, está ali,
Não, agora eu vou. Então, a gente tem que saber respeitar a fase, mas eu penso assim, na minha experiência, né? Eu tenho 33 anos de formada, o que a gente vê é que ele vem impulsionado por uma necessidade, mas atualmente eu vejo que a maioria vem com a condição assim de prevenção. O que eu posso fazer para melhorar? Olha, eu venho de uma família de diabéticos, mas eu quero fazer alguma coisa diferente para, né, melhorar minha saúde. Então, eu percebo que a prevenção hoje eles buscam o profissional da saúde. Eu vejo muito no consultório isso. Procurar não desenvolver o que aconteceu com a família, né? E o que ele pode fazer de melhor. Isso faz muito sentido. Meu pai teve câncer de próstata, eu tô lá direto fazendo os trem tudo para me livrar disso, né? E assim, você fica de olho muito no que tá acontecendo, né? E você, quer dizer, é muito ruim pegar, assim, eu do lado do paciente, né? Eu falei, eu adotei uma coisa que deu muito certo na minha vida. Por algum tempo, eu como trabalhei com medicamento lá atrás e aí meu irmão também da área da saúde, eu queria pegar os exames e ficar olhando o exame. Eu falei pro doutor que eu peguei, tá aqui os exames, olha você aí, se tiver que dar uma notícia é você que vai dar, porque é muito ruim esse negócio, né, de você agora, e também você ir fazer os exames também, assim, uma coisa muito, você tem que estar muito firme, né, porque às vezes é mais fácil empurrar com a barriga, né, sim. E aí que eu acho que é o grande problema, empurrar com a barriga, né, porque a gente percebe que toda vez que você através dos exames de rotina, do acompanhamento, você consegue detectar algo logo no início, é muito mais fácil de resolver, e isso é por conta de rotina, por conta de você ser, como é que fala? Você ser zeloso, cuidadoso, né? Com isso, né? Eu acho que esse é o grande tchan, né? Do ser humano aí, de ele ter ser organizado, né, com a própria saúde, que é uma coisa que eu percebo que eu acho que vem mudando muito nas pessoas, essa pô, eu não posso, né? Aí é muito louco isso daí. Para mim, quando eu tava lá no Covid, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tenho que cuidar dos meus filhos, cara, tem que ver, entendeu? Né? E aí você começa a repensar toda a vida, né? E fala, pô, e aí você não vai participar dos negócios, quer dizer, aquela ideia do propósito, né? Sim. Que, pô, né? E foi muito legal, né? Eu tive meus momentos lá e independente, não é questão de religião, quando você se conecta com a fonte, né? E aí eu falei assim, cara, por que você quer voltar? Por que você quer voltar? Né? Tava ali tudo ferrado, né? Por que você quer voltar? Tava na porta. Tava na porta. Cara, por que você quer voltar para trás? Né? O que vai fazer você lutar? Né? E é muito louco isso daí, é naquele gatilho, naquele lance que você fala, pô, eu vou voltar porque eu tenho isso, né? E aí você começa a repensar. Mas é o que eu falo, sempre algo está te impulsionando. Toda mudança é assim, né? Acho que a gente muda por um motivo maior. Sempre alguma coisa ele vai levar você à mudança. Então, e eu acho que, de certa forma, as pessoas elas encontram o caminho, né? Assim como a gente conseguiu reunir agora, depois de tanto tempo, cada um, né, na sua área, quantos anos já de formados aqui a gente tem, de certa forma a gente voltou a unir, porque acho que você busca sempre estar próximo de pessoas que pensam como você, né? E os nossos pacientes, as pessoas que procuram a gente, eu acho que assim, eles têm essa consciência, né? Então, eles vão chegar em algum momento até você porque o pensamento é diferente, ele já está pensando na prevenção, ele já quer se cuidar melhor. Então, acho que, de certa forma, o caminho se encontra, né? Eu vejo um grande futuro na questão da medicina regenerativa, personalizada. Vejo isso aí demais. E, principalmente, essa questão que vocês comentaram da pessoa estar ali buscando aquilo, mudar a mentalidade, se conectar e de entender que pode buscar a cura. Achei muito legal essa parte. Foi uma coisa que me fez... Eu falei pro Dr. Juliano, no final do ano passado, foi uma coisa que, assim... E é legal quando vocês passam isso, porque através do meu conhecimento, de conhecê-lo, ele me passou muita coisa boa, porque eu sou ainda muito cético com relação a algumas coisas, entendeu? Porque tem muito charlatanismo no meio de tudo isso também. Né? Isso é uma grande verdade. Né? E assim, eu volto a dizer, não é uma crítica, uma constatação.
E muitos profissionais que não têm experiência se intitulando com relação a isso e não tem assim, não é uma, não digamos assim, mas tem que ter experiência, mas isso é o que eu penso, né? Assim, e aí você vai confiar a sua saúde para alguém que você precisa ter confiança naquilo que essa pessoa está fazendo, pelo que ele passou. Quer dizer, que a pessoa não vai colocar você numa situação, numa berlinda, porque um medicamento que está tomando, um hormônio prescrito de maneira indiscriminada para todo lado, a gente percebe isso, né? Existe a prescrição correta? Existe, mas aí você na mão de um profissional equilibrado e experiente, ele não vai indicar um hormônio para você né? Desnecessariamente, né? Então, precisa tomar? Precisa, então, mas precisa por conta disso. Olha, esse é o grande tchan da vida, né? Esse amadurecimento, essa coisa. E aí vai ter, acho que concordo com a doutora, vai ter um campo para todo mundo tem. Eu acho que tem. Né? Eu também acho, Né, doutor Júlio? E é isso aí, né? Para isso que está lá a clínica Medicina Personalizada. Isso. Muito bonito esse logo, tudo. E lá em Olímpia, lá também nós estamos lá. A parte dos injetáveis faz aqui e faz lá também? Comenta um pouco do atendimento que é feito hoje aqui e o que é feito lá em Olímpia também. Tá. E eu, por enquanto, em Olímpia só fico eu, né? Eu fico lá alguns dias da semana e alguns dias aqui. Então, essa parte clínica, faço lá e faço aqui também, e a parte de injetável da mesma maneira. E aqui, a doutora Renata também, como ela se dedica todos os dias no consultório. Então, quando eu não estou, tem uma equipe de enfermagem que é responsável. Aqui nós temos essa equipe de enfermagem também durante a semana toda. E isso conduz aí nossos pacientes, né? A ideia de Olímpia é justamente porque eu gosto de estar lá, a cidade é a minha cidade natal, tenho a família lá, tudo. E então, queria que elas tivessem tempo para a gente ficar lá juntos. Aí né? domingo você já parte para lá, você vai segunda. Às vezes vou domingo, né? Vou para o Termas dos Laranjais, para o Hot Beach, né? Entendi. Eu moro numa cidade de turismo, né? Eu moro numa cidade super bacana. Né, doutor? Rapaz, e é muito legal a cidade. Mas Rio Preto é o nosso berço, né? Rio Preto é um grande polo, né? Aqui a gente tem essa chance, né? Que é essa ideia da gente trocar experiência. E aí, né? Quando, na pergunta anterior sua em relação a, né? Como que a responsabilidade desse tratamento, né? Quando que o paciente quando que... Eu penso assim, a ideia de médico hoje, para mim, né? E a gente estando lá na clínica se a pessoa precisa e vem, nós vamos dar o nosso melhor. Fazer para aquele que vem, né, para que ele possa ter o melhor dentro daquilo que ele veio buscar. Legal. Essa é a nossa tarefa, né? Então, assim, eu acho que essa responsabilidade a gente divide, a gente constrói, a gente vai fazendo aí ao longo do tempo, porque eu sempre lembro uma coisa, que a medicina é uma ciência, né? E isso vale para a sua área. Mas de verdades muito passageiras, né? Quando a gente olha o tamanho do tempo. Né? Verdade. É passageiro. Algumas coisas que eram tão verdade aí há um tempo atrás... Hoje elas mudam, né? Não é porque era falso, mas mudou, evoluiu, foi um pouco mais para frente. Né? Então aquilo vai passando. Um bate-papo muito legal, só uma curiosidade mesmo, assim... que eu visito tantos médicos, eu já passei por tantas clínicas, né? E assim, a gente tem tantos clientes aqui também em várias áreas, né? Como é que é para vocês, assim, é uma curiosidade, né? Que eu chego lá, eu sinto uma tranquilidade muito grande na clínica, né? De atender com horários mais espaçados, assim, como é que se adapta com tudo isso? Às vezes as pessoas podem perguntar, será que isso é possível mesmo? Né? Ainda trocar essa gente fala assim, esses dois aí não, eles devem estar na corrida do dia a dia lá. E aí, porque eu sei que eu visito muito médico, a gente fala, não, isso aí não dá para fazer. Como é que é isso? E para vocês, assim, vocês construírem isso, poxa, a doutora falou que já teve caso e ela ficou 3 horas com o paciente. Como é que é isso? 3 horas com o paciente, isso é inadmissível no mundo nosso hoje, de real. Convênio, plantão. Fala um pouquinho, doutora. Eu acho que primeiro é uma opção de vida. Ótimo. Tem que ter essa opção para a sua vida. Em algum momento, você tem que falar, olha, eu quero trabalhar dessa forma
ou dessa. São opções, tudo tem ônus e tem bônus, né? Quando eu penso que o paciente está ali, eu penso que é o momento dele. E tem muito isso que o paciente pensa, eles ficam incomodados, falam, doutor, mas eu estou passando muito do horário. Acontece, não? Fica tranquilo. Acontece, né? Assim, muito frequente, porque eles não estão acostumados com esse tipo. E eu, assim, até a gente construir uma linha de pensamento, eu não corto o paciente, o Júlio também não, assim, a gente... Tá ali, é o tempo do paciente. Então, isso faz parte também do tratamento, que é você se sentir cuidado. Então, quando a gente tem isso em mente, o horário ele fica muito... Passa rápido. Às vezes você está ali e você nem viu que passou 2, 3 horas com o paciente. Porque você está envolvido, né? Então, existe... algo mais, são opções. Eu acho que são opções, eu não consigo descrever de outra forma, porque também, às vezes, a gente pensa, por que optou? Sim. Por isso a sua vida vai ficar mais difícil, mais complicada. E isso por realiza você também. Sim, e de que forma que fica organizado, né? São as nossas secretárias de 20, 21 anos, que já estão acostumadas com o nosso trabalho. Já sabem esse time. Que é uma outra absurdo também, tipo assim, né, no bom sentido, né? Não absurdo por mal, mas que hoje também não existe, né? Quase que essa fidelização de uma secretária com um profissional tanto tempo. Né? Porque precisa conhecer muito ali, ter aquele time, não saiu, já avisa para o outro paciente para não esperar muito. Né? Isso é interessante, né? Porque a nossa sala de espera não é para muita gente. Já é proposital. Sim, é proposital. Já é um consultório, né, para a pessoa chegar e não esperar. Então... As nossas secretárias são eficientes, né? Na organização da agenda. É o engajamento, né? Eu acho que com tanto tempo de experiência de atendimento que a gente já define como você quer montar o seu sistema de trabalho. Legal. Não é? Legal. Então, você estando engajado com a secretária e o paciente já te conhece, porque isso é muito interessante, né? Hoje uma paciente falou, nossa, como passa rápido a hora, né? Então, assim... É uma coisa boa. Foi bom eu ouvir isso, porque eu falei, nossa, nós não percebemos a consulta caminhar, não foi aquela coisa cansativa, foi produtiva e a gente consegue definir como vai ser seu trabalho, né? O tempo traz isso para a gente, né? A experiência. Coisa, né? Isso não tem preço, tem valor. Exatamente. Isso é uma coisa interessante, porque você estava sendo... O que você falou foi muito legal, foi que eu me senti cuidado. E é tão louco, se eu perguntei para ele sabe disso, que ele é muito educado, né? Um gentleman, né? E eu perguntei para ele, doutor, eu falei para ele, me toca do consultório. Ele falou, não, estou aqui para te atender. Na verdade, eu fiquei constrangido umas 2, 3 vezes, né? Porque não é algo que eu estou acostumado. Também volto a dizer, não é uma crítica para ninguém. Estou dizendo que é um modelo que eu não estava acostumado. E ele, peraí, vamos olhar os seus exames. Eu falei, ele não vai olhar esses exames tudo de novo. Não, eu falei, ele vai pegar e vai falar, você está com isso, que é normal também, tá? Já vai me dar uma receita. Eu vou te contar rapidinho uma história engraçada, né? Lá no começo, quando eu fazia só homeopatia ainda, né? Já fazia com adulto, porque primeiro eu comecei com as crianças, depois fui atender os pais, né? Aí um paciente sentou, e a consulta de homeopatia também é demorada, né? Já era demorada. E falou, contou, e eu fui sacando que o paciente ainda estava desconfortável, ele não tinha chegado onde ele queria. E aí a gente foi criando uma intimidade ali para poder... Aí ele falou assim uma hora, doutor, vou falar uma coisa, agora eu vou falar para o senhor qual foi o real motivo que eu vim, mas eu fiquei com vergonha de falar. Eu vim porque meu cabelo está caindo. Quando eu cheguei e vi o senhor careca, eu pensei, ele não vai ter um tratamento para mim. Essa foi muito boa. Verdade, assim, mas demorou 40 minutos para falar o motivo que ele veio. Foi fazendo curva, né, no caminho. Então, assim, essa é a realidade do consultório. Muito bom, doutor. Fiquei muito feliz de receber vocês aqui. Eu acho que esse era o grande objetivo, né? Vocês viram que não foi difícil. Eu acho que nós podemos, que esse for um quebra-gelo, nós podemos marcar outro para falar de outros temas. Eu acho que nós podemos abordar mais a questão dos injetáveis,
a parte mais da questão de suplementos, né? Da questão de alimentação. Sim. Acho que a gente pode... Eu queria fazer algumas perguntas aqui, mas acho que a gente... Como eu queria apresentar mais a clínica, eu acho que esse foi o objetivo. Sim. Acho que numa outra nós podemos... A gente fez umas coisas bem legais de ir para aqueles mitos e verdades mesmo, sabe? Por exemplo, assim, aí o leite, doutora Cacilda, aí o glúten, e não sei o quê. Né? Ela vai responder, não pode. Não venha com muita polêmica. É muito legal, né? Não dá trabalho, é tão né? louco isso daí, né? Eu lembro quando meu pai, quando eu era criança, sei lá, adolescente, e aí um dia ele chegou em casa, que ele deu colesterol, né? Daí minha mãe acabou com tudo o ovo, né? Não vai comer mais ovo, né? Porque era o, né? Digamos assim, Vilão. o procedimento era o ovo. Hoje, né, todo mundo come ovo, come 10. Quer dizer, mas é legal, acho que a gente partir para uma dessa Sim, próxima, claro. doutor. Sim, claro. Fazer um roteiro de mitos e verdades aí. Perfeito. E a gente bater conteúdo mesmo do dia a dia de consultório. Mas hoje o objetivo era apresentar vocês, falar um pouco dessa interação, dessa junção de vocês, que formou um time maravilhoso aqui. Eu acho que a gente conseguiu mostrar isso para os nossos ouvintes aí, os nossos seguidores, né? É isso aí. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Renato. Obrigada. Nós que agradecemos. Foi legal, né? Muito bom. Saiu com vida, né, doutor? Opa. É isso aí. Estão mais calmo agora? Falando pelos cotovelos. Tá ótimo. É isso aí. Ô, Marcos, obrigado mais uma vez, viu, meu amigo? O Marcos me acompanhou hoje. Segunda-feira já liberamos ele, doutor. Ele vai tocar da casa dele, para ele ficar de boa. Hoje ele trabalhou muito. Trabalhou bastante. Mas bom. aí segunda-feira o Vitor já ligou, falou, não, deixa o Marcos trabalhar de casa, já para ter uma qualidade, né, de vida, Isso. porque ele acorda muito cedo, então já não vai, né, ele toca home, e tudo isso é saúde, né? Sim. Sabe uma coisa que eu não tinha me atentado? Para essa questão que tem muita coisa que... Sabe outra coisa que eu mudei também? Que é questão de hábito e rotina é saúde também. É você ter as rotinas todas, né? E Rotina faz falta, né? faz falta e é saudável, né? Você ter ali, saber as coisas. E ao longo do tempo vai mudando, né? E é legal que eu tô com 49, tô novo ainda, né, doutor? Poxa vida. Tem muito tempo ainda. Você tem metade da vida. É isso aí. Imagina a outra metade com muito amadurecimento. E muita saúde. É isso aí. Tô dentro. Que bom, E eu sei que vai cuidar de mim. que bom. E tá, Por uns 30 anos. tá bom aí, mas tem muito tempo aí. Vamos pra cima, né, doutora Cacilda? Com certeza. Obrigado, né? viu, Com pessoal? certeza. E aí, vocês que estão escutando aí, o que vocês fazem? Vocês fazem o triplo C, que é curtir, comentar e compartilhar. Se vocês gostaram desse assunto, teve assuntos aqui que vocês acharam que são pertinentes para vocês passarem para outras pessoas, não deixem de fazer isso, porque esse conteúdo é um conteúdo gratuito, então a maneira de vocês honrarem a presença desses 3 profissionais incríveis aqui é vocês compartilhando. Legal? Obrigado, valeu, até a próxima.